A paz do Senhor Juvenis, tudo bem? Eu sou o Fernando e nós estamos aqui para mais uma aula poderosa para aprendermos mais sobre a Palavra de Deus. E para começar, queremos apresentar nossos ilustres professores, começando com o nosso irmão. A paz do Senhor Juvenis, meu nome é Alisson. A paz do Senhor Juvenis, meu nome é Gabriela. A paz do Senhor Juvenis, eu me chamo Esther e nós somos aqui da Igreja Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho, que fica aqui em Campo Grande, na cidade de Cariacica, no estado do Espírito Santo, Brasil. Então, compartilhe o vídeo, se inscreva aqui no canal, dê o like e deixe o seu nome aqui no chat marcando a sua presença. Amém? Glória a Deus! E para começarmos nossa aula, eu quero convidar a nossa professora Esther para estar orando para darmos início à nossa aula. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos por mais desta aula. Senhor, nós te pedimos que o teu Espírito Santo nos guie e nos conduza nesta lição, que a nossa mente esteja aberta para aprender mais de ti. Pai, que nenhuma semente que o Senhor plantar em nossos corações seja roubada, mas que nós venhamos aprender mais de ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor Juvenis, e hoje vamos fazer a leitura bíblica de Gênesis 41, versículos 53 ao 57. Então, acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento, e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E de todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Então agora vamos ler Gênesis 42, do versículo 1 ao 5. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó a seus filhos: Por que estáis olhando um para os outros? Disse mais: Esse tem ouvido que há mantimento no Egito. Descei para lá e comprai-nos dali, para que vivamos e não morremos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com seus irmãos, porque dizia: para que lhe não suceda porventura algum desastre. Assim, entre os que iam lá foram os filhos de Israel para comprar, porque havia fome na terra de Canaã. Então, tchau, Juvenis! Hoje nós vamos falar sobre a lição 4 da nossa revista. Os hebreus vão para o Egito. E é um tema bem interessante que nós vamos tratar. Nós vamos falar um pouco sobre a família de Jacó, sobre a história de José no Egito e como que todo o povo vai se originar, né, vai crescer, se multiplicar ali mesmo no Egito. Como nós temos aprendido muito sobre a história dos patriarcas, né, Abraão, Isaac, Jacó, nós vamos dar sequência a essa história que abrange muito a nossa vida de hoje. E vamos começar a falar sobre isso, sobre o tópico 1, né, que é a família de Jacó. Então, nós vamos falar um pouco sobre Jacó, né? Jacó teve 12 filhos, nós sabemos disso, que deram origem às 12 tribos de Israel, sequencialmente. Lá na frente, depois do êxodo, depois da saída do Egito, a gente vê que eles vão compor as tribos de Israel. E dentro dessas 12 tribos nós temos meias tribos, que são a tribo de Manassés e de Efraim, que dentro da história deveria ser a tribo de José, porém foi dividida entre os seus 2 filhos que representam o seu pai, José. Isso é uma coisa simples que nós entendemos. E dentro dessa história hoje nós vamos falar que Jacó, ele peregrinou nas terras, né, onde Isaac habitou, aonde que o seu avô Abraão habitou. Então o Jacó, ele vai peregrinar por essas terras, ele vai andar por essas terras e se estabelecer ali até um tempo determinado. E Jacó, nós sabemos que ele tem um filho, que é o filho de sua velhice, que é José. E José era o filho muito amado dele, primeiramente porque era o filho de sua velhice, e outros componentes que faziam Jacó amar José muito mais do que os seus outros irmãos. E como nós vamos focar mais em José nessa parte da lição, nós precisamos falar que foi aonde ele nasceu, onde Jacó se estabeleceu, que ele teve aqueles sonhos que nós já conhecemos bastante. O primeiro sonho foi que
os molhos de trigo se curvavam diante dele, o sol e a lua, as estrelas também se curvaram diante dele. É uma representação de algo que aconteceria no futuro e realmente veio acontecer, que é os seus irmãos, a sua família se curvando diante dele em reverência. Então, algo que ele sonhou e contou tanto aos seus irmãos, aos seus pais. E isso veio causando muito ódio, raiva, algo que já era nutrido dentro do seu convívio familiar, que os seus irmãos já nutriam contra ele. Certo? E há um detalhe muito importante da nossa lição que está na palavra, é que, não sei se você já ouviu por aí, que muitos pregadores já chamaram José de fofoqueiro, né? Por entregar os delitos que os seus irmãos cometiam a Jacó, seu pai. Porém, essa é uma interpretação muito equivocada e errada a respeito do que José fazia. Por quê? José estava embaixo de uma obediência, de uma ordem que o seu pai mesmo designava sobre ele. Então, em obediência a Jacó, seu pai, ele fazia isso, ele já comandava ele ir olhar os seus irmãos, porque os seus irmãos não tinham um bom caráter, os seus irmãos tinham um caráter mau, eram pessoas que cometiam pecados, delitos, e o seu pai conhecia. É errado ver José como uma pessoa fofoqueira, muito pelo contrário. Se você vê um irmão, um amigo seu, cometer um delito, cometer um pecado, você vê, você é cúmplice, você viu, e você não entrega, você está compactuando com esse pecado. Porque o correto é, se você tiver moral, é você repreendê-lo com amor. Ou falar com seus pastores, que é o mais indicado. Fale com seus pastores, para que essa pessoa venha ser tratada com amor e a alma dela venha ser salva. E dentro dessa contenda que tinham entre José e seus irmãos, um sentimento de inveja, discórdia, ódio começou a ser gerado num ponto que os seus irmãos já pretendiam matá-lo. E por que os seus irmãos, ele sentiu inveja? José, ele era um filho obediente, verdadeiro e muito responsável. E é natural que os filhos eles tenham um tratamento diferente pela forma do seu comportamento, porque um filho obediente, ele não precisa ser corrigido. E às vezes nós mesmos nutrimos esse sentimento de inveja e nós nem percebemos. Em algum momento nós abrimos brechas, seja ou por carência ou por ciúmes. Por isso que nós devemos vigiar com o que deixamos entrar no nosso coração, qualquer sentimento. E nós, juvenis, que somos cristãos, nós não podemos deixar de forma alguma esse sentimento de inveja, de soberba ou coisa do tipo, começar a aparecer no nosso coração. É fato que todos nós, por sermos pecadores, temos pecados que precisam ser tratados. Só que esse é um deles que o Espírito Santo pode nos ajudar a vencer, e Deus pode tratar essa ou inveja, ou soberba, ou qualquer coisa do tipo em nosso coração. E as consequências desses pecados são muito grandes. Então precisamos orar, ler a Bíblia, jejuar, para que Deus possa tratar isso em nós. E dentro dessa discórdia, dentro desse conflito que havia entre José e seus irmãos, eles começam a planejar uma forma de matá-lo, de acabar com sua vida. Só que naquele momento que eles estavam prestes a fazer isso, eles decidem atirá-lo dentro de um poço, e ali naquele momento começa a passar uma caravana de ismaelitas, e ali eles decidem, em vez de matá-lo, vendê-lo como escravo para o Egito, aonde os ismaelitas iriam levá-lo. E aí eles pegam a túnica de José, mancham com sangue de animal, vão até Jacó, seu pai, e dizem que ele foi assassinado por uma fera. E ali a gente vê na palavra, na história, que Jacó fica completamente arrasado, entristecido, depressivo, por conta da morte do seu filho José. Nessa mentira que os seus irmãos contaram, e assim a gente vê uma história tomando um outro rumo muito diferente. Bom, então nós temos de um lado Jacó, que achou que o seu filho estava morto, chorando a perda do filho tão amado. E de outro lado nós temos José, que não estava morto, estava vivo, mas agora num país estrangeiro, sem família, sem dinheiro, aparentemente sem nada. Mas por que aparentemente? Porque José manteve a sua fé em Deus. Nós não vemos em nenhum momento a Bíblia relatar que José ele reclamou,
que ele murmurou contra Deus por tudo que ele estava passando. Afinal de contas, não era consequência de um pecado ou de um erro grave que ele tinha cometido. Ele só estava obedecendo às ordens do seu pai. E os seus irmãos, por inveja, por ódio dele, que tramaram contra ele. Então agora ele está numa terra estrangeira, sem ninguém, onde foi vendido como escravo para Potifar, o capitão da guarda de Faraó, numa casa onde ele não conhecia ninguém. Então, se a gente trazer para nós, quantas vezes nós também sofremos injustiças, quantas vezes também já não aconteceu da gente de sofrer calúnia, de sofrer ódio de outras pessoas, ou a gente tá no momento ruim, no momento difícil, e a gente começar a reclamar, murmurar contra Deus, culpando a Deus. Mas José, ele não fez isso. Ele manteve a sua fé em Deus. E lá na casa de Potifar, isso é muito interessante, porque tudo que José tocava, prosperava. Tudo onde que ele era líder, onde que ele era responsável, era abençoado. A ponto de Potifar, o egípcio, reconhecer que onde José tocava, prosperava. Então, isso é uma manifestação de quando Deus está conosco. Quando Deus está conosco, é visível, porque há fruto. A Bíblia fala disso. Reconheceis a árvore pelo fruto. Então, se o fruto é bom, até o ímpio, até as outras pessoas reconhecem que Deus está com ele. E assim foi com José, porque onde ele tocava, prosperava. É exatamente isso. Quando nós estamos passando por algo difícil, nós pensamos, por que que isso está acontecendo comigo? Depois que nós passamos por isso, nós entendemos a importância disso. Muitas vezes até na vida de outras pessoas, porque nós podemos, através disso, criar maturidade, através desse deserto, criarmos maturidade e gerarmos testemunho. É legal da história de José que nós percebemos que mesmo ele estando no Egito, que era um país onde ocorria idolatria e eles adoravam a deuses estranhos, José não se deixou levar por esses deuses. Ou seja, isso nos mostra que não importa o meio onde que nós estamos, mas sim ao Deus que nós servimos. Ou seja, nós temos um Deus que ele é soberano, que ele é poderoso, ele é onisciente, onipresente e onipotente. E esse Deus está conosco em todo lugar. Então, não é porque você está sozinho na sua escola ou talvez no seu trabalho que você deve se deixar levar por isso, ou você deve abandonar o seu Deus por isso. Sim. Mas que você continue com Deus e que você continue seguindo firme com Ele. Glória a Deus. Glória a Deus, exatamente, porque as adversidades, elas vão vir. As aflições vão vir. A Bíblia deixa claro isso, né? Que nesse mundo nós sofremos aflições. E foi assim na vida de José também. Por ele ser formoso à vista, né? Ser um jovem bonito, e isso é bom ressaltar, porque ele era jovem, ele tinha pouca idade, assim como vocês. 17 anos. Então, ele era um juvenil. A mulher de Potifar começou a cobiçar José e queria se deitar com ele. Mas como nós já falamos que José, ele era um homem obediente a Deus, temente a Deus, e sabia que isso era errado, ele se negou. Mas ela mesmo assim puxou as vestes dele e começou a gritar, mais uma vez injustiçando ele, até por ele ser um escravo e ela a esposa do senhor da casa. Então ela acusa José injustamente de tentar abusar dela. Só que José o quê? Como assim está na Bíblia, que fala tanto para os jovens como para todos nós, está na Bíblia, foge da aparência do mal, o que José fez? Fugiu. Saiu correndo, mas mesmo assim ele foi injuriado. Então imagina que coisa cruel você ser acusado e preso por um crime que você não cometeu. Juvenil, você já foi alguma vez injustiçado ou caluniado? E como você reagiu? E como você se sentiu naquele momento? Diz aí. A paz, Senhor juvenis, eu estou aqui com a Samila. Samila, alguma vez você já se sentiu injustiçada ou caluniada? E como que você se sentiu perante a isso? Já, muitas vezes. Tipo, a maioria foi na escola, com os professores, inclusive. E é meio frustrante, porque você, tipo, pô, eu tô certa. E a maioria das vezes realmente tá certo, mas aí você, tipo, não pode contrariar o professor, porque ele é a autoridade máxima dentro da sala, e você fica, tipo, o que eu vou fazer? E aí você tem que ficar calado e ficar ouvindo tudo que ele tá falando, e sua cabeça fica mil. Então é muito agoniante sentir isso e muito frustrante. Eu estou aqui com a Manu.
Manu, você alguma vez já foi injustiçada, caluniada? E como que você se sentiu perante a isso? Eu já fui na escola e eu me senti muito mal e no primeiro momento eu tive muita raiva. Mas aí depois eu orei pro Espírito Santo acalmar meu coração e deu tudo certo. Amém! Amém. Tchau! Estamos aqui com a Gabriela. Gabriela, alguma vez você já foi injustiçada ou caluniada? E como que você se sentiu perante a isso? Já teve algumas vezes sim, em relação às amizades. O que eu pude fazer é orar por essa pessoa para que Deus diariamente pudesse estar moldando ali o coração dela, que ela pudesse ser uma pessoa melhor. Amém, obrigada! Então até que nós vimos que José sofreu todo tipo de injustiça possível, foi caluniado, foi perseguido de várias formas possíveis. Ele acabou agora sendo preso por algo que ele não cometeu. Então imagina como que ele estava se sentindo. Nós devemos ressaltar aqui que a Bíblia sempre vai dizer ao longo da história de José o seguinte: e Deus era com José. Em todos os momentos da vida dele, seja dos mais difíceis, que ele foi traído pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos, foi injustiçado na casa do seu senhor, que era Potifar, com a mentira da mulher de Potifar, e agora preso por conta disso, nós vemos sempre esse detalhe: e Deus era com José. Porque, como a Esté disse, aonde José colocava suas mãos prosperava. E dentro dessa prisão, que ele ficou por um período longo, nós não vemos diferença nisso. Deus não deixou de prosperar na vida dele, Deus não deixou de usá-lo, Deus não deixou de ser com ele, pelo contrário. Deus era com José de uma tal forma que o próprio carcereiro daquela prisão confiou tanto em José, que deu a ele as chaves da prisão para ele administrar a prisão, administrar aquele local. Então nós vemos que José era um preso, era um homem condenado, preso injustamente, mas agora ele está administrando aquela prisão perfeitamente. E o carcereiro confiava nele plenamente para todos os serviços que precisavam ser feitos ali. Então é algo extraordinário. Aonde você vê isso? Aonde você vê nos dias de hoje? Em uma penitenciária, em uma cadeia, um carcereiro, né, o policial que fica ali, penal, entregar as chaves da prisão na mão de um preso para ele administrar. Você não vai ver isso. Porque José era um homem diferenciado, era um homem de Deus, confiava em Deus, ele acreditava em Deus com todas as suas forças. Ele vivia um estilo de vida de santidade, ao qual ele sabia que se ele cedesse a tais pecados, cedesse à amargura que muitas das vezes talvez ele estava sentindo por conta de tudo o que ele estava passando, ele certamente perderia aquilo que Deus estava entregando, preparando ele para receber. E assim como José foi usado por Deus para concretizar os seus propósitos, nós também podemos ser usados por Deus nos dias de hoje, para que o seu povo continue prosperando, porque é Deus que nos capacita. A paz do Senhor, juvenis, eu sou o Vitor e eu vim trazer aqui para vocês o Caminhando pela História. Então vem comigo conhecer a história de José, que saiu da prisão para se tornar governador do Egito. José foi parar na prisão injustamente, mas Deus nunca o abandonou. Mesmo preso, Deus esteve com ele e o tratou com bondade. Por isso, o carcereiro logo colocou ele responsável por todos os outros presos. Foi lá que José conheceu 2 prisioneiros que tinham servido a Faraó, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Numa noite, os 2 tiveram sonhos estranhos e ficaram inquietos. Então José, cheio da sabedoria de Deus, interpretou os 2 sonhos. O copeiro seria restaurado do seu cargo, mas o padeiro seria executado. E tudo aconteceu exatamente como José previu. Anos depois, Faraó teve 2 sonhos misteriosos: 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas magras e 7 espigas cheias devoradas por espigas secas. Mas nenhum dos sábios do Egito conseguiu explicar os sonhos de Faraó. Foi então que o copeiro lembrou de José e contou a Faraó sobre as interpretações na prisão.
José foi chamado e, com a sabedoria dada por Deus, explicou: os sonhos eram um aviso. Haveriam 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de seca e fome. José ainda deu um plano para salvar o povo da crise e Faraó colocou como governador de todo o Egito. Então, olha só o que aprendemos com José. Ele foi fiel, mesmo em meio às dificuldades. No tempo certo, Deus usou os seus talentos para cumprir um propósito maior. Então, se os seus sonhos parecem distantes, confie no Senhor e continue fiel. Ele está cuidando de você e, no tempo certo, vai realizar tudo o que Ele planejou para a sua vida. E esse foi o nosso Caminhando pela História. Aprendemos um pouco mais sobre a vida de José. E lembre-se, o que Deus operou na vida de José, Ele também pode operar na sua. Então lembre-se, seja fiel. Tchau! Então nós vemos ali algo especial acontecendo, é um dos primeiros momentos da história de José, que nós vemos Deus dando a ele a capacidade de interpretar sonhos. Nós temos aqui um episódio que tem tanto um copeiro e tanto um padeiro, e os dois têm 2 tipos de sonhos diferentes uns dos outros. E ali nós vemos a primeira vez que Deus usa José para interpretar sonhos. E da forma que José interpretou o sonho do copeiro, aconteceu, ele foi estabelecido pelo faraó ao seu cargo mais uma vez, lembrando que o copeiro servia ao rei diretamente, como era um servo diferente, era diretamente ao rei. E nós vemos que o padeiro, depois de alguns dias, foi morto conforme José havia interpretado. Bom, José então pede para o copeiro se lembrar dele e falar dele para Faraó. Porém, esse copeiro, quando volta lá para o palácio, ele também se esquece de José. E José continua lá na prisão, preso injustamente. Porém, um certo dia, Faraó tem um sonho que muito lhe perturba. Ele sonha com 7 vacas gordas, e então surgem 7 vacas magras e devoram essas 7 vacas gordas. Passa para outra cena onde 7 Smeagol's? onde 7 espigas boas e saudáveis de repente são devoradas por 7 espigas murchas. E aí Faraó, muito perturbado com esse sonho, chama todos os magos, adivinhos, intérpretes para querer saber a interpretação desse sonho, mas ninguém consegue interpretar. É aí então que o copeiro vai se lembrar de José na prisão, que interpretou corretamente o sonho dele do padeiro, e vai dizer a Faraó que tem um jovem hebreu na prisão que sabe interpretações. Faraó manda então trazer José, a qual interpreta corretamente o sonho, falando que serão 7 anos de abundância, que depois virão 7 anos de fome, a qual o Egito, Deus está dando esse sonho para eles terem a oportunidade de se organizar. Faraó, nesse momento, então, vai reconhecer que Deus é na vida de José, porque ele era o único que foi capaz de interpretar esse sonho e vai colocá-lo como o segundo do Egito, apenas abaixo de Faraó. Então ele se torna o governador do Egito, responsável por administrar toda essa abundância de alimentos que eles vão ter, para que não venham passar fome nos 7 anos de seca. Então, se nós analisarmos bem, nós vemos que esse período todo que José passou até chegar ali, de certa forma, é um treinamento para o propósito que Deus tinha na vida dele. Ele administrava a casa de Faraó, onde tudo prosperava, e também administrava a prisão quando ele estava preso. E o que ele vai fazer agora? Administrar todo o alimento do Egito. Ele estava ali como o segundo maior do Egito. Então, toda essa administração, um dom que Deus deu para ele, mas que antes já vinha sendo treinada. A mesma questão, a interpretação de sonhos. Ele já havia interpretado os sonhos dele lá no início, ele sabia que significava que os pai e a mãe e os filhos se curvando sobre ele. Já havia interpretado o sonho do copeiro e do padeiro.
e era um treinamento para interpretar o sonho de Faraó e chegar ao propósito que Deus tinha na vida de José. E é interessante, Juvenis, que a gente percebe na história de José que quando Deus é conosco, nós podemos chegar a lugares que nós nem imaginamos. E isso é óbvio que não é pela nossa própria força, ou pela nossa sabedoria, nossa inteligência ou capacidade intelectual, nada disso. É sobre Deus, é sobre o poder de Deus em nossas vidas. E é isso que Deus faz conosco. Quando nós temos Deus como nosso amigo, andando lado a lado com Deus, nós podemos chegar a lugares que nem conseguimos imaginar. E isso não é só naqueles tempos, nos tempos de José ou no tempo de Paulo, isso também se cabe hoje em dia. Quem sabe você, juvenil, que está vendo essa aula, talvez não possa pregar para o presidente de algum país. Deus pode levar você até lá, para poder ganhar a vida desse homem. E em cima disso do que nós estamos falando sobre José, que nós vamos fazer nossa pergunta ao pastor Jairo. O que José tinha de diferente de todos naquela geração, que fez Deus querer usá-lo dessa forma? Olá, juvenis! Hoje aprendemos uma das lições mais extraordinárias das Escrituras. A história de José, que só tem equivalente na história de Jesus. José, um moço novo, traído pelos irmãos, vendido como escravo. Depois se torna governador do Egito. Depois atende seus irmãos e ele teve os seus irmãos nas mãos para poder se vingar, mas ele decidiu perdoar. O José nos ensina que o poder do perdão pode transformar as pessoas. O perdão pode fazer coisas extraordinárias. José se tornou um dos homens mais poderosos do seu tempo porque ele decidiu perdoar seus irmãos. Ele teria todas as razões do mundo para odiar e julgar seus irmãos. Mas o perdão de Deus, por meio de José, não só salvou os seus irmãos, mas salvou seu pai, salvou toda a sua família, salvou o povo de Deus. O perdão de José se equipara ao perdão de Jesus, que nos perdoa de todos os pecados, embora nós não somos merecedores, embora nós tenhamos ofendido a Deus. Mas assim como José, nós devemos perdoar porque fomos perdoados. O Pai Nosso diz: perdoa os nossos pecados, como nós perdoamos os nossos devedores. Deus abençoe você para que você possa perdoar a todos. Nós vemos que ele já está como governador do Egito, abaixo apenas de Faraó, administrando com muita excelência, perfeição todo o Egito, num período de 7 anos de fome, onde ele não estava apenas só alimentando o Egito, mas todas as nações vizinhas. Ou seja, é importante ressaltar que o Egito naquele tempo, ele era o centro do mundo. Tudo girava em torno deles, eles eram a nação mais poderosa que tinha, mais rica. Então essas nações já tinham costume essas caravanas que tinham, de ir ao Egito. Então ficou algo mais frequente por causa da fome severa que alcançou naquele tempo, como Deus havia dito através do sonho de Faraó e foi interpretado por José. Então nós vemos ali ele administrando o Egito nesse período de fome, tudo dando certo na vida de José. E o que acontece? A fome também chega à terra de Canaã, aonde estava Jacó e os seus irmãos, o seu pai. Então a fome chega, então eles, da mesma forma, os seus irmãos precisam ir ao Egito para comprar alimento, para que eles não morram de fome. E ali nós vemos esse contato de José e os seus irmãos. Os seus irmãos não reconheciam José, mas José com toda certeza reconheceu, sabia que eram os seus irmãos, porque com certeza aquelas memórias do que aconteceu, de tudo o que aconteceu, voltou sobre o José, e ele se lembra dos seus irmãos. Então nós vemos ali um desfecho extraordinário na história acontecendo. José tinha o poder e a oportunidade de se vingar dos seus irmãos, destruí-los, colocar na prisão, até matá-los. Mas nós vemos José fazendo uma outra coisa. Nós vemos José tratando os seus irmãos de uma forma diferente. Em vez de vingança, José dá o perdão. Exatamente. Ali ele tinha 2 caminhos a seguir.
ou se vingar dos seus irmãos por tudo que fizeram com ele, ou de perdoar. E mesmo sendo a decisão mais difícil, porque todos nós sabemos o quanto é difícil perdoar, mas sabendo que é o certo, o correto, ele escolhe perdoar os seus irmãos. E mais, trazê-los para a terra do Egito. Não para qualquer terra ali no Egito, mas para a terra de Gozém, que era uma das melhores do Egito. E então, neste momento, é que há o reencontro com o seu pai, que o seu pai descobre que ele não estava morto, mas que ele estava vivo. José, ele entendeu o propósito que Deus tinha na vida dele desde o seu primeiro sonho. E ele tinha um coração tratado e ele decidiu perdoar os seus irmãos. É interessante nós vermos que antes de tudo isso acontecer, Deus prometeu as coisas para José. Deus ele mostrou o que queria acontecer. Porém, Deus ele também deu o processo para José. Ele deu o processo e José foi longanimino em esperar tudo aquilo acontecer. Foi paciente em esperar tudo o que Deus estava deixando acontecer na vida dele, para que no momento, no tempo certo, na hora certa, Deus ele pudesse restaurar toda essa situação e fazer com que as promessas que ele tinha para a vida de José se cumprissem. Essa é a capacidade de confiar em Deus que muitos de nós, e eu digo de mim mesmo, que nós temos que ter em Deus. E aqui nós vemos Deus honrando José em todas as áreas de sua vida, tanto na área do seu trabalho como governador, um administrador do Egito, mas também restaurando a sua área familiar, que estava quebrada por conta daquilo que havia acontecido com seus irmãos. Mas nós vemos os seus irmãos arrependidos, vemos que há uma restauração ali. A Bíblia diz que quando José revela a sua identidade aos seus irmãos, fala com eles, a Bíblia diz que o choro de José foi ouvido por todo o Egito. Você tem noção que foi um choro de perdão, um choro de restauração, de ele tirando aquilo para fora e conseguindo perdoar os seus irmãos se sentindo perdoados, pedindo perdão ao seu irmão e havendo uma restauração completa ali familiar. Então, quantos de nós, será que alguns de nós teremos essa capacidade de perdoar aquelas pessoas que nos ofenderam de uma tal forma? A Bíblia nos mostra que o perdão ele é completamente restaurador, que o perdão ele vai curar suas feridas, ele vai restaurar você. E nós vemos isso acontecendo na família de José, restaurando por completo. E temos um reencontro mais que emocionante entre José e seu pai, que ficou vivo até aquele tempo, que Deus permitiu que ele ficasse vivo para ter esse encontro. Então, eles se estabelecem ali, como a Esté falou, na terra de Gozém, ficam ali por bastante tempo, eles crescem, se multiplicam ali de uma forma muito acelerada, veloz, e depois se passa uma dinastia de um faraó, de um imperador para outro, de um rei para outro. E esse rei que vem depois desse faraó, a qual já tinha passado toda a geração de José mesmo havia sido morrido. Já sido morrido. O que é sido morrido? Eu vi isso. E depois se levanta um outro faraó, que vem depois do tempo de José, depois daquele faraó, daquele tempo de José, a qual não conhece a história de José, ou não reconhece ela, não quer reconhecer. E ele vê que o povo hebreu se multiplicou de uma forma tão grande, e a qual, movido por inveja, por medo, ele decide escravizar esse povo, deixar esse povo uma escravidão que perdurou por mais de 400 anos, faraó sobre faraó, escravizando o povo hebreu, até que se cumprisse o tempo de sua liberdade. Mas é uma coisa que nós vamos aprender na próxima lição, e nós já estamos chegando aqui no fim da nossa aula, mas antes do fim da nossa aula, temos o quê? O ofertório. Então, Juvenis, quero te convidar agora para ofertar na casa do Senhor. Temos várias formas para ofertar, através do Pix, PicPay, conta bancária. Participe também do voto dos 1000 valentes, onde a intenção é comprar esse espaço em que estamos sendo muitos abençoados por Cristo aqui. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim.
os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Aleluias. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. E aí, juvenis, tudo certo com vocês? Estamos aqui agora para o nosso quiz, onde vamos ver se você realmente aprendeu o conteúdo da nossa aula de hoje. Então, vem comigo para a nossa primeira pergunta, que é a seguinte: por qual motivo os irmãos de José tinham tanta inveja dele? Alternativa A, por causa dos sonhos. Alternativa B, por ele ter uma túnica especial que o seu pai deu só para ele. Alternativa C, por denunciar os irmãos toda vez que eles cometiam alguma atitude errada. Ou alternativa D, todas as alternativas estão corretas. Vamos lá, tempo na tela. E o nosso tempo acabou, e se você responder a alternativa C, por denunciar os irmãos toda vez que eles cometiam alguma atitude errada, meus parabéns, você acertou parte da resposta, porque na verdade todas estão corretas. Então, a alternativa certa é a D. Todas as alternativas estão corretas. Segunda pergunta. Movidos pela inveja, o que os irmãos José fizeram com ele? Alternativa A, o venderam como escravo. Alternativa B, o mataram jogando em uma cova com leões. Alternativa C, deram uma surra nele e rasgaram a sua bela túnica. Ou alternativa D, simplesmente reclamaram com o seu pai. Vamos lá, tempo na tela. E olhando aqui, parece que o nosso tempo acabou. E se você respondeu a alternativa A, venderam como escravo, meus parabéns, você acertou. Terceira pergunta. Quais eram os cargos dos prisioneiros que tiveram seus sonhos interpretados por José na prisão? Alternativa A, guarda e general. Alternativa B, agricultor e feitor de escravos. Alternativa C, padeiro e copeiro. Ou alternativa D, sacerdote e comerciante. Vamos lá, mais uma vez, responde no chat. E o nosso tempo acabou, espero que tenham respondido no chat e tenham colocado a letra C, é claro, porque é a resposta correta. Padeiro e copeiro. E agora vamos para a nossa quarta e última pergunta, que é a seguinte: em qual região o povo hebreu habitou quando foi para o Egito? Alternativa A, ao lado do rio Nilo. Alternativa B, na terra de Gozen. Alternativa C, no próprio palácio real. Ou alternativa D, no meio das casas dos egípcios mais nobres. Vamos lá, pela última vez, tempo na tela. E acabou nosso tempo, e a resposta certa dessa última pergunta com certeza é a alternativa B, na terra de Gozen. E é isso, meus caros juvenis, esse foi o nosso quiz de hoje. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais o conteúdo da nossa aula e também tenham acertado todas as respostas. É isso, fiquem na paz e tchau! Agora então, meus queridos juvenis, para podermos finalizar essa aula, então vamos agora orar. Espírito Santo, muito obrigado pelos ensinamentos que aqui foram passados. Obrigado por tudo que o Senhor fez nessa aula, pelo conhecimento vindo do céu, e que o Senhor possa nos dar graça para que possamos levar esse conhecimento para toda a nossa vida.
Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Amém. Tchau, juvenis!